Você está abrindo lá no profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Qual a importância do conhecimento para a cura divina? Qual a importância? Será que eu sou curado, né? Eu posso viver uma vida de cura completa, tanto na minha vida, como também ser um instrumento para que Deus cure outras pessoas sem conhecimento? Como é que funciona isso? Daí você abriu lá em Oséias capítulo 4, verso 6, diz: todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém, glória a Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Eu quero ficar só com essa parte aqui. É uma passagem muito conhecida, você concorda? Todos aqui já ouviram alguma pregação, alguma citação, alguém falando a respeito desse versículo. Sabe, querido, mas aquilo que transforma a nossa vida vai muito além de apenas conhecer. O apóstolo Tiago, né, ele diz no capítulo 1, verso 22, que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas devemos ser praticantes dela. O que muda, o que transforma realidades é a prática daquilo que conhecemos. Eu posso me encher de conhecimento, estar muito grande, né, no conhecimento, mas estar muito vazio em atitude. Isso não transforma realidades, não transforma situações. O que importa é nós praticarmos aquilo que conhecemos. Agora, sabe, queridos, a nossa prática, o nosso dia a dia, as nossas ações, as nossas atitudes, elas vão ter o reflexo daquilo que nós conhecemos. Não tem como, irmãos, eu não posso ter uma atitude diferente daquilo que eu conheço. Não vai acontecer. Eu vou agir conforme aquilo que eu penso, aquilo que eu aprendi até então, daquilo que eu fui educado para agir. Você concorda comigo? E aqui, irmãos, o profeta Oséias, profetizando também da parte de Deus, falou assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Sabe, muitas pessoas acham, né, muitas vezes, que o diabo é o seu maior inimigo, mas eu quero falar para você que o diabo não é o seu maior inimigo. Mas como assim, pastor? Como que o diabo não é o meu maior inimigo? Não, o diabo não é o seu maior inimigo. O seu maior inimigo é a ignorância. Mas por que isso? O diabo, ele é um inimigo derrotado já. Jesus já derrotou ele. Já derrotou, triunfou sobre ele na cruz. Ele desceu ao inferno, tomou as chaves do inferno, da morte, levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ele venceu por mim e por você. E antes dele assentar à destra de Deus, ele falou assim: eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Você recebeu da parte de Deus autoridade para pisar sobre o diabo. Amém? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele é o diabo que tem que fugir de você, não é você que tem que fugir do diabo. Nós sabemos disso, amém, queridos? Agora, como eu posso andar ou ter essa vida vitoriosa em Deus? Se eu conhecer o que a Bíblia diz a meu respeito, se eu conhecer qual é a vontade de Deus a respeito de algumas coisas. Se eu não conhecer, irmãos, eu vou ser uma presa fácil para o diabo. Agora, se eu conheço, irmãos, olha só, eu acabei de falar aqui que o maior inimigo do homem não é o diabo, é a ignorância. Porque se você sabe o que você tem, o que você pode, quem você é em Deus, quem habita dentro de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, que é Deus, irmãos, habita dentro de você. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso, irmãos? Você pode se alegrar com isso? Que palavra poderosa! Você não está sozinho, o Espírito de Deus mora dentro de você. Você tem os céus dentro de você, disponível 24 horas por dia. Quando você está dormindo, alguns até roncando, o Espírito Santo e os anjos estão ministrando ao teu favor. A Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto dormem. Meu Deus! Aleluia! Amém? Se você tem convicção, tem conhecimento dessas verdades, você vai dar menos audiência para o diabo. Você vai dar menos audiência para as obras dele. Você vai dar menos audiência para as ameaças dele, porque você vai entender quem você é em Deus. Amém? Quem sabe quem é não fica aí
Não, queridos. Você vai agir com a altura de quem você é. Então aqui nós lemos aqui, o meu povo está sendo destruído. Irmãos, a falta de conhecimento provoca destruição. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Nós precisamos conhecer para nós nos manter, para nós crescermos, para nós avançarmos. Agora, irmãos, quer ver que interessante isso? Você pega, vamos agora usar um exemplo natural. Você pega uma pessoa, né? Uma pessoa pobre financeiramente, inclusive, amém? Nós, né? A pobreza, na verdade, ela é um estado de espírito. E a pobreza física é uma consequência dessa pobreza espiritual, ok? Na mente, mas ok, não é sobre isso que eu quero falar nessa noite, mas assim, você pega uma pessoa que ela é pobre financeiramente, por quê? Porque é uma consequência da sua mentalidade, muitas vezes, né, que age daquela forma, e ela ganha na loteria, ganhou ali 50 milhões de reais, né? Estou dando um exemplo, números fictícios, né, irmãos, só para você ter uma noção. Mas se a mentalidade dela é pobre, não vai demorar muito, ela vai ficar pobre de novo. Quantos já ouviram notícias de coisas assim que aconteceram? Eu vi várias. Pessoa que era pobre, né, financeiramente, não tinha nada, aí ela recebeu uma grande quantia em dinheiro, depois de alguns anos ela estava num estado pior do que ela estava antes. Por quê? Porque daí depois bate até a depressão, né? Bate o arrependimento e por aí vai. Por quê, queridos? Por falta de conhecimento, por falta de ter uma mentalidade, amém, alimentada com aquilo que é correto. E sabe, irmãos, usei um exemplo natural, mas na nossa vida espiritual não é diferente. As pessoas estão sendo destruídas porque não se alimentam espiritualmente, não se alimentam do pão da vida, que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, o pão ali, né? Natural, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o próprio Jesus falou assim: eu sou o pão da vida. Amém? Então, queridos, a falta desse alimento também provoca destruição. O que é a doença, a enfermidade? É a destruição do corpo. Agora, quando a gente fala de cura ou de doença, não é somente no corpo físico. Existe nos nossos dias atuais as doenças psicossomáticas, as doenças da alma, as doenças da mente. As pessoas estão doentes mentalmente, aí vem depressão e várias coisas mais, síndrome não sei do que, por causa dessas questões. Muitas vezes se preocupam com o que é físico, mas não se preocupam com o que é espiritual, com essa alimentação da alma. Então, irmãos, a falta de conhecimento destrói o homem. Destrói. Pode ser quem for, se não conhecer, vai ser destruído. Você concorda comigo? Aí Jesus, sabendo disso, logo lá em João 8,32, quantos sabem o que diz lá em João 8,32? Agora tem muito mais pessoas sabendo o que diz em João 8,32, né? O próprio Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Olha só, Jesus está falando assim, ó, o conhecimento liberta. Logo, se ele está falando que o conhecimento liberta, se eu inverter, eu entendo o seguinte, que a falta de conhecimento escraviza, aprisiona, destrói, não é verdade? Então, irmãos, esse conhecimento é o que Deus pensa a nosso respeito, qual é a vontade de Deus, qual é o propósito, o nosso propósito de vida. Você concorda comigo? Agora, olha que interessante, queridos, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, né, capítulo 2, versos 3 e 4, você pode abrir lá, vamos para lá? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4. Quando se trata da vontade de Deus, logo muitos pensam assim, olha, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Logo eu entendo que é vontade de Deus que todos os homens
sejam salvos, não é verdade, irmãos? Mas nem todos creem, e por eles não creem, acabam não tendo acesso, não é questão de ter acesso, mas não sendo salvos por causa da incredulidade. Mas olha o que diz aqui, irmãos, esses versículos aqui são muito mais claros ainda, a respeito da vontade de Deus. Você achou ali, abriu? 1 Timóteo capítulo 2, verso 3, diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja, talvez você tenha uma versão que diz que é da vontade, né? O qual deseja que todos os homens sejam salvos. É a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos, irmãos. E sabe, irmãos, a palavra salvação, ela vem da palavra grega soter, que também significa não somente salvação da alma, do espírito, salvação eterna, mas também salvação no corpo. Amém? Salvação, libertação, mudança. E olha só, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por que é da vontade de Deus que nós também, além de sermos salvos, cheguemos ao pleno conhecimento da verdade? Porque, irmãos, a libertação, o triunfo está na prática do conhecimento da palavra de Deus. Aleluia, não tem outra forma, irmãos, é vontade de Deus. Ah, não, tudo bem, eu já estou indo na igreja, está tudo bem, já garanti a minha cadeirinha lá no céu. Então pronto, eu não preciso entender de Bíblia, eu não preciso, eu faço outras né? Eu canto, né? Outros estão no canto, né? Um canta, outro está no canto. Mas sabe, queridos, é vontade de Deus que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Não é uma opção. Deus deseja isso. Se eu sei que Deus deseja, tem vontades ao meu respeito, eu quero fazer a vontade dele. Você quer? Então, irmãos, conhecer a vontade de Deus a respeito de questões, a respeito de situações, circunstâncias, é vontade de Deus. Amém? Parece redundante, né? Mas é vontade de Deus. E aqui diz o seguinte, irmão, só para nós falarmos sobre conhecimento, nós precisamos, Deus deseja que você conheça. E nós estamos para um culto de quinta, então eu vou pegar esse versículo, vou aplicar esse tema aqui, amém? Deus deseja, é vontade de Deus que você conheça sobre cura. Como eu posso usufruir de cura se eu não conheço a vontade de Deus? Muitas pessoas estão sendo privadas da cura, porque não sabe se é a vontade de Deus curar. Ou seja, se for da vontade de Deus, vai ser curado. Se não for, não vai ser curado. Não é essa a questão. A Bíblia, ela traz a resposta. É fato, é vontade de Deus cura. É vontade de Deus vida em abundância, felicidade, alegria, regozijo, sorriso. É vontade de Deus. Agora, nem tudo que é vontade de Deus acontece. Porque se tudo que fosse da vontade de Deus acontecesse, todos os homens já seriam salvos automaticamente, curados, já teriam toda a glória e ponto final, né? Mas aí, fato é que nem todas as pessoas recebem Jesus, se entregam para Jesus, mesmo sendo da vontade dele. Então não podemos confundir a soberania de Deus, amém, com a vontade de Deus, com a liberalidade de Deus em fazer com que o homem exerça a fé através do seu livre-arbítrio. Então, irmãos, sobre cura, como eu posso? Agora, por exemplo, é muito fácil as pessoas pegarem e falar assim, a pessoa, não, se for da vontade de Deus vai curar, se não curar é porque também foi da vontade de Deus que ele não fosse curado. Não é assim. Eu só posso crescer em fé, ter autoridade sobre o assunto, tomar posse daquilo, se eu ter convicção de qual é a vontade de Deus. Deus, ele não Deus é imparcial, irmãos. Deus não tem filhos preferidos. Você acha que Deus ama mais você do que ama os outros? Não, Deus não tem filhos preferidos, irmãos. Deus ama todos. Deus quer que todos alcancem. Amém? Acontece que tem alguns que são negligentes, outros diligentes. Né? Tem o filho que é grato, tem o filho que é ingrato. É outra coisa, não é o que parte de Deus que muda, é o que parte do homem.
Amém? Então, a respeito de cura, irmãos, é fato, é vontade de Deus a cura. A Bíblia diz que tudo que é bom, perfeito e agradável vem de Deus, desce do Pai das luzes, está lá em Tiago capítulo 1. Tudo. Verso 10. Amém? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom. A Bíblia diz que os planos de Deus a nosso respeito são planos de paz, de nos fazer prosperar, com o fim de nos dar aquilo que desejamos. Não tem, irmãos, eu preciso crer nessa palavra. Você concorda comigo? Então, demos aí uma pincelada sobre conhecimento. Então eu preciso saber. Não é simplesmente falar, é muito fácil pegar, se acontecer porque foi. Não, irmãos, é vontade de Deus. Irmãos, por exemplo, você tem dúvida de que a vontade de Deus é que nenhuma criança fosse assassinada? Você tem dúvida? Não tem dúvida. Por que você não tem dúvida? Porque Deus é bom, porque Deus é amor e você se inclina para um caráter de Deus amoroso. Amém? Porque eu, como pai humano, não teria essa... Imagina Deus. Jesus usa esse exemplo de Deus, né? Então, irmãos, por que muitas vezes essa convicção, essa mesma convicção, muitas vezes não acontece na área da cura? Precisa ter. Também não é vontade de Deus. Já pensou? Deus olhando para um filho ali, uma pessoa ali com câncer, sofrendo ali, dores, morfina e tal, e ele ali, é minha vontade que você esteja aí sofrendo. Você consegue imaginar isso? Não é vontade, irmãos, mas o que acontece, irmãos? Existe, nós já ministramos nas quintas anteriores sobre isso, e nós falamos também que existe um processo, né, um resultado da queda original lá, do pecado, amém? Existe um resultado. Existe a questão da incredulidade, como resultado também, e vários outros fatores. Existe também a necessidade de se associar à fé do homem. O homem precisa cooperar com Deus acerca daquilo que é a vontade dele. Amém? Nós precisamos entrar com a fé, nós precisamos crer, e vários fatores. Amém? Agora, outro ponto, irmãos, para o caminho da cura, que eu não preciso nem falar muito, mas é a fé, né, irmãos? O que é a fé? Por que muitas pessoas não são curadas? Porque precisa ver para crer, porque precisa sentir. Não, eu só vou crer que se eu fui curada se eu sentir. Isso não é fé. Isso aí qualquer um faz. A pessoa vai lá no médico, o médico deu prescreveu lá uma medicação, aí ela sentiu uma melhora no seu corpo físico, eu estou curada. Isso aí qualquer um. Agora a fé, irmãos, é você crer contra a circunstância. A fé é você olhar assim, óbvio, a realidade aqui, o natural está dizendo A, mas o espiritual diz B. E aí você fala assim, eu não vou considerar isso aqui, eu vou ficar com a vontade de Deus. Amém? Então, irmãos, lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, que a convicção de fatos que não se veem. Muitas pessoas não conseguem alcançar a cura porque elas querem ver para crer. E o caminho não é esse, o caminho é você crer, daí você vê. Amém, queridos? Oh, glória, aleluia. Então, fé, a gente fala muito sobre fé aqui, talvez eu não quero me ater muito sobre esse ponto, né? Mas, por exemplo, 2 Coríntios 5, 7, abra lá comigo. 2 Coríntios 5, 7. Aleluia. Você pode dar glória a Deus também, né? A gente mantém aquele combinado, né? Eu prego aqui, você vai dando glória a Deus aí, a gente se encontra no meio do caminho. Aleluia. Eu falei 2 Coríntios 5, 7, né? Diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aí a pessoa está doente muitas vezes, daí vem para receber a oração do pastor, e aí os olhos não viram nada de mudança.
O corpo de repente não sentiu a mudança na hora. Aí a pessoa já sai da oração pensando assim, mais uma vez, ainda não fui curado, preciso, né? Não é, irmãos, a fé não age dessa forma. A fé, ela crê, não, olha, dor, tu pode estar querendo persistir por quê? Pode ir embora, que não é o teu lugar, eu já fui curado, e pronto, entendeu, irmãos? E você se mantém naquilo, você agarra naquilo e você confessa aquilo. Amém? Agora olha que interessante, a fé, ela é maravilhosa, irmãos, ela produz atitudes, né? Mateus 9:2, vamos ver o que diz lá em Mateus 9:2. Mateus 9:2 diz assim, Mateus 9:2: E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, vendo-lhes a fé. Perceba, queridos, que a fé, ela vai ser demonstrada. Não tem como, um homem de fé, uma mulher de fé, mas qualquer um que olha para a pessoa não vê nada de fé, sabe? A fé, ela vai se tornar visível para as pessoas, irmãos, porque a fé produz uma ação correspondente. Amém? Então ele diz assim, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Por que Jesus falou, estão perdoados os teus pecados? Porque existem doenças também, irmãos, não são todas, que são diretamente ligadas a um pecado cometido pela própria pessoa. Amém? Nós sabemos que a doença é uma causa do pecado, da queda, isso já lá da natureza caída do homem, mas existem pecados que estão ligados diretamente pecados não, doenças, enfermidades, né? Que estão ligadas diretamente a uma vida pecaminosa. Você não tem dúvida disso, não é verdade, irmãos? Nem toda doença, enfermidade, ela é consequência direta de uma atitude específica da pessoa, mas existem doenças que são. E aqui nesse caso Jesus falou assim, perdoados estão os teus pecados. Então é provável que aquele homem estava cometendo algumas coisas, ou cometeu, ou estava vivendo uma vida, né, de pecado, e o pecado faz separação entre Deus e o homem. E aquele homem foi curado não somente ele foi curado espiritualmente, amém? E também fisicamente. Agora é interessante que diz assim, vendo-lhes a fé. Agora vá um pouquinho para frente, Marcos 2:11. Marcos 2:11. Olha só, Marcos capítulo 2, verso 11. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 12. Então ele se levantou. E no mesmo instante, olha só, irmãos, tomando o leito, retirou-se à vista de todos e pondo-se, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Aleluia, amém? Sabe, irmãos, olha só que interessante, a doença não glorifica a Deus. Irmãos, que isso seja muito claro na sua cabeça. A doença não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é a cura da doença. O que glorifica a Deus é a cura. Está doente ali e tal, a pessoa foi curada, aí houve glória a Deus. Amém? Deus não é glorificado, exaltado, enaltecido por uma pessoa doente. Ele é glorificado pela doença, amém? Agora, a cura glorifica a Deus. É o que você leu ali comigo. Foi isso que você leu? Amém? Então, olha que interessante. Agora, com relação à fé, né? Diz assim, eu falei no versículo 11, né? Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus falou para ele assim, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Se aquele paralítico ali, aquele homem resolvesse não levantar, ele iria ser curado? Quem que tinha que levantar? Era Jesus ou era ele?
Muitas vezes, querido, nós temos uma palavra direcionada da parte de Deus para a cura, para algo na nossa vida, mas nós não vivemos aquilo porque nós não agimos em direção à palavra que nós temos da parte de Deus. Jesus falou assim, ó, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. A Bíblia diz que imediatamente ele se levantou, ele fez a parte dele, irmãos. Sabe, nós precisamos fazer a nossa parte com relação à palavra. E a palavra de Deus saindo da boca de Deus, e saindo da minha boca, e saindo da sua boca, e estando escrita na palavra, irmãos, é a mesma palavra de Deus. Então, se eu sei qual é a palavra de Deus, a vontade, eu tenho que agir em direção. Aí Jesus fala assim, ó, levanta-te. E a pessoa ficava assim, ô Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou aqui, paralítico, há 38 anos. Sabe, não é bem assim, porque a ciência, a medicina diz que, de uma forma natural, uma pessoa tanto tempo assim, paralítica, né, ela precisaria de fisioterapia, de algumas coisas, então vamos devagar aí. Não, ele fez a parte dele. Sabe, queridos, a nossa parte é agir em fé em direção àquilo que nós estamos recebendo da parte de Deus. A fé, irmãos, ela não vai ficar, não é natural, a fé é espiritual. Tem gente querendo entender a fé de uma forma natural. Amém? Não, irmãos, isso é bullying, pouca fé. Homem de pouca fé. Pouca fé, isso é natural. Mas a fé, irmãos, é sobrenatural. Não tente entender a fé de uma forma racional, de uma forma natural, humana. Amém? Então, se você tem uma palavra da parte de Deus, age em direção. Toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele imediatamente levantou e foi. Sabe, irmãos, nós precisamos fazer isso. Qual é a palavra de Deus? É essa, então eu vou agir em direção. Aí uma pessoa pega, ora, ó, presta atenção, irmãos. A pessoa está doente, recebe uma oração. A palavra diz, você é curado e sarado. Nós declaramos a cura agora, imediatamente, na tua circulação sanguínea, nos teus ossos juntas. Nós declaramos agora, em nome de Jesus, seja curada, restaurada, transformada agora, em nome de Jesus, né? Ok? Aí o que acontece? A pessoa recebe a cura. Você crê que foi curada? Creio que fui curada. Mas às vezes até a declaração de crença dela prova que ela não creu. Você crê que foi curado? Eu creio que foi curado. Amém? Existem casos e casos, né? Existem casos de enfermidade em que a pessoa não tem força, amém? Força nem para exercer fé. Daí a Bíblia fala que a oração da fé salvará o doente, amém? Mas existem muitas pessoas que na verdade elas não agem de acordo com a confissão que elas estão fazendo. Por quê? Quem é curado age como? Quem é doente age como? Então, se eu sei que eu sou curado, eu vou agir como curado. Amém? E o que um curado faz? Um curado, ele age como curado, ele está para cima. Ele não tem como, irmãos. Ah, não, eu sou curado e sarado. Daí eu fico mais umas 2 semanas na cama, com um lencinho. Mãe, com aquela cara de maracujá de gaveta, assim, triste. Quero comidinha na boca. Né? Porque ela é cômodo, né? Mas isso não vai mudar se a pessoa não falar assim, eu vou levantar agora. Amém? Eu vou levantar agora, eu vou fazer a minha... Irmãos, a fé produz uma ação correspondente, não tem como. Amém? Nós vamos se encontrar no meio do caminho. É isso que a fé faz, irmãos. Deus, a disposição de Deus já está revelada. Ele quer estar de mãos estendidas, mas nós precisamos se encontrar no meio do caminho. Existem casos específicos, não é de uma forma generalizada, como eu falei, que é a oração da fé, pessoas que estão em uma enfermidade tão debilitada que ela não tem forças nem para, né, nem para exercer a sua própria fé. E nesse caso específico, a oração da fé e da concordância vai salvar o doente. Agora, existem muitas pessoas que estão duvidando, amém? Duvidando mesmo, com força. Estão agindo com força na dúvida. Mais força na dúvida do que na crença, na fé. Então não vai ser curada.
Se você tiver que ter dúvida, queridos, tenha dúvida da sua própria dúvida, mas não da palavra de Deus. Amém? Ô glória! Aleluia! Não duvide da palavra, a vontade de Deus é esse ponto final. Sabe, irmãos, outra coisa, a pessoa muitas vezes se limita e não tem acesso, não alcança muitas vezes, por quê? Porque ela fica preocupada com a parte de Deus. Queridos, você não tem que se preocupar com a parte de Deus. Ele é top. Ele não precisa, irmãos, a parte dele está garantida. Ele não é filho do homem para que minta. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele vai fazer. Não, eu fico mais preocupado com a parte de Deus. Faça a tua parte. Qual é a tua parte? É crer e confessar sem duvidar no coração e agir em direção. Amém? Aleluia. Então sim, queridos, se nós fizermos a nossa parte, Deus vai fazer a dele, a parte dele está garantida. Não tem erro. Amém? Então vamos lá, vamos avançar. Confissão, repita assim, confissão. Eu preciso conhecer. O conhecimento, porque a palavra de Deus diz que a fé vem, Romanos 10:17. A fé vem por orar? A fé vem por jejuar? A Bíblia diz que a fé vem por Romanos 10:17. Tem muita gente orando muito. É bom orar, devemos orar, é bíblico, amém? Muita gente jejuando muito. Tá ali, ó, pau a pau com zindu, né? Só na pele e na caveira, no osso, igual bandeira de pirata. Mas o que acontece? Mas não crê, não tem conhecimento, não tem fé. Aí você sabe o que é, irmãos? Muitas vezes acaba se tornando sacrifício de tolo. Porque oração sem conhecimento pode ser uma oração vã. Oração sem conhecimento pode fazer você orar errado. E se você orar errado, a Bíblia diz lá em Tiago, irmãos, pedi e não recebeis. Porque pedis mal, pedis errado. Se você orar 24 horas no dia, jejuando e orando, mas se você jejuar com a intenção errada, e se você orar a coisa errada, acabou, você não vai receber. Amém? Mas Deus, quem sabe se Deus se compadece de mim? Deus não é movido por lamúria. Não, Deus é movido pela palavra de Deus. Amém? Deus ele se move através da legalidade que se dá para ele através da sua palavra. Ele se move por princípios. Então, irmãos, olha só, precisamos conhecer, e o conhecimento vai nos fazer crescer em fé. E quando eu cresço em fé, irmãos, eu vou começar a criar coisas diante de mim, mesmo que meus olhos não veem. Amém? Agora, olha que interessante, eu tenho que conhecer, agir em fé, mas a fé tem uma voz. A fé tem uma voz. A Bíblia diz, crie por isso... A Bíblia não diz, crie por isso me calei. Crie por isso fiquei mudo. Crie por isso fiquei quietinho lá no canto. Não, crie por isso eu falei. Tem muita gente falando incredulidade, por quê? Porque crê na incredulidade. Você fala aquilo que você acredita. Não é verdade? Então se você conhece a palavra, age em fé, você precisa confessar. Romanos capítulo 8, versículo 10, fala sobre isso também, mas você não precisa abrir lá, do 8 ao 10. Romanos capítulo 10, do versículo 8 ao 10, fala sobre a confissão. Fala assim, ó, que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Com o coração se crê para a cura e com a boca se faz confissão para a cura. Amém? Precisa se confessar. A pessoa recebeu a oração, tu é curado, sarado e tal, amém? Daqui a pouco a pessoa chega em casa, começa a se lamuriar, começa a falar um monte, essa minha doença aqui, essa minha dor de cabeça, essa minha diabetes, sei lá, estou dando um exemplo. Aí o que a pessoa está fazendo? Está usando o pronome possessivo, ou seja, é minha. Se você está falando que é teu, tu acha que Deus vai querer tirar de você? É teu, é livre-arbítrio, cada um tem o que quer. O que você quer ter a doença? Irmãos, existe poder nas suas palavras. Existe poder na palavra, irmãos. A Bíblia diz que no poder da língua existe a bênção
ou a maldição, a vida ou a morte. Aí queridos, nós precisamos confessar aquilo que nós queremos pela palavra. Não é o que os olhos estão vendo. Amém? Nós precisamos confessar o que é a vontade de Deus. Aleluia. Oh, glória. Abra comigo lá em 2 Coríntios 4:13. 2 Coríntios 4:13. 2 Coríntios 4:13 diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Queridos, dá para saber se uma pessoa é de fé ou não pelo que ela fala. Se ela só fala incredulidade, ela é incrédula. Se ela fala fé, ela é da fé. Amém? Você precisa confessar a palavra, irmãos. É importante nós confessarmos a palavra de Deus. Precisa estar o tempo todo. E sabe, irmãos, a nossa confissão, ela não se baseia naquilo que é natural. A nossa confissão não se baseia nos 5 sentidos. Amém? Não, a nossa confissão tem que se basear na palavra. Cri, por isso falei. A nossa confissão precisa se basear naquilo que nós cremos e entendemos da palavra de Deus. Se a pessoa ficar confessando a doença, é a doença que ela vai viver. Sabe, irmãos, quando nós falamos assim, eu não creio em doença, eu creio em cura, não é negar a existência da doença, é não confessar a doença. Amém? Não é que ela não exista. Eu não preciso negar a existência dela para crer que eu sou curado e sarado e ela não tem parte comigo. Amém, irmãos? Nós precisamos ter essa clareza. Eu não falo em morte, eu falo em vida. Eu não falo em doença, eu falo em cura. Amém? Eu não falo em miséria, eu falo em prosperidade. Amém? Eu não falo em pobreza, eu falo em riqueza. Eu não falo em prisão, eu falo em libertação. Eu não falo no diabo, eu falo de Deus. Eu não falo a mentira, eu falo a verdade. Irmãos, existe um poder em nossas confissões. Se a pessoa fala o dia inteiro de doença, como é que ela vai viver cura? Vai viver doente. Isso é fato. Então existe um poder muito grande na confissão, e nós precisamos confessar cura. Mas está doendo aqui, pastor. E daí? Você precisa confessar que você é curado e sarado, independente da circunstância. Amém? Pensa em Abraão, 100 anos o velhinho, coitado. Estava tudo murcho já. Mas Deus falou que ele ia ser pai. E porque Deus falou que ele ia ser pai, a Bíblia diz que ele não olhou, ele creu contra a esperança. Ele creu contra a circunstância. Amém? Ele creu contra o natural. Ele ficou com a palavra. Amém? Então, irmãos, nós precisamos fazer isso, confessar aquilo que a Bíblia diz, não aquilo que os meus olhos estão vendo. Irmãos, eu falo isso sempre aqui. O mundo espiritual é mais real que o mundo natural. Mas como assim, pastor? Isso aqui eu estou vendo, estou tocando, mas o mundo espiritual eu não estou vendo. Irmãos, tudo que você vê e toca veio do mundo espiritual. Veio de Deus. Amém? Deus é espírito. E tudo, ele criou coisas, ele criou as coisas, ele criou o homem. E o homem também começou a criar coisas através do mundo espiritual, irmãos. Porque o homem é o quê? O homem é o quê, irmãos? É um monte de carne e osso? Não, irmãos, isso é uma casa. O homem é espírito. Tem uma alma e habita num corpo. O dia que o homem sair desse corpo, já era. Já era. Acabou. Amém? Então, irmãos, o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. Tudo veio do mundo espiritual. E sabe, irmãos, a cura também vai vir do mundo espiritual. Mas o natural não está aparecendo, mas você precisa trazer de lá. Jesus fez isso, irmãos, Deus fez isso. Haja luz e houve luz. Haja, amém? Produza a terra seres viventes. Produza o mar. Amém, queridos?
Então, irmãos, as coisas vieram, queridos, do mundo espiritual, e a cura vai ser manifesta através de uma confissão, de uma fé, crendo no coração, uma confissão de fé. Oh, glória! Aleluia! Amém, queridos? A cura também vem através da oração. Amém? Vem através de oração. Abra comigo lá em Tiago, capítulo 5, versos 15 ao 17. Tiago. Capítulo 5. Eita glória. Você está sendo abençoado, queridos? Oh, glória, aleluia. Palavras de salvação, né? Graças a Deus. É isso aí, gente. Tiago, capítulo 5, verso 15 ao 17, amém? Eu vou ler o 14 também, que é pertinente, já que estamos falando sobre cura. Está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. Essa palavra presbítero, ele pode ser pastores, pode ser ministros, amém? Pode ser anciãos também. Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Eu vou dar uma pausa aqui, um parênteses. Irmãos, o óleo, o que acontece com o óleo, irmãos? É bíblico, amém? Não está escrito aqui? Amém. Por quê? Lembra que nós falamos aqui que existem pessoas que elas estão tão debilitadas que elas muitas vezes elas precisam mesmo que alguém tenha fé por elas. Amém? No estágio que ela está. Ela não consegue praticamente nem exercer fé por conta própria, assim. Ela precisa que alguém exerça fé por ela. Você crê comigo? Está entendendo, irmãos? Então o que acontece, irmãos? O óleo, ele é um ponto de contato, ele é um elemento, é uma forma desse tipo de pessoa ter um ponto a mais, algo a mais para que ela venha alcançar aquilo que ela precisa. Amém? Existe um simbolismo, existe, mas o que cura essa pessoa não é o óleo, é a oração da fé. Então é um erro se eu pegar por exemplo, fazer uma doutrina. Então toda oração por doente, pode orar por doente e ungir com óleo, amém, queridos? Pode. Mas não é o óleo que cura, amém? É a oração da fé que cura. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa cabeça. Tem pessoa, por exemplo, assim, pois é, né? Eu não vou orar ali pelo doente porque eu esqueci o meu óleo em casa. Não tem sentido, não é verdade, irmãos? Então o que acontece? Você pode, só que não é o óleo que cura, é a oração da fé. Eventualmente pode se usar? Pode, irmãos, eu já usei, não foi uma vez, várias vezes, né, o óleo, porque ele é um ponto de contato para ajudar aquela pessoa ali a ela crer, assim como também a imposição de mãos, amém? Tem pessoas que elas necessitam de uma imposição de mãos para elas serem curadas, é uma transmissão, irmãos, amém? É um ponto de contato. Agora tem pessoas que no meio do louvor, da adoração, está sendo curada lá no banco. Pastor nem botou a mão, nem sabe de nada. Ela entrou com problema na igreja, saiu curada e sarada e o pastor nem soube. Por quê? Porque ela agiu ali e houve essa inclinação, houve esse momento, amém? Mas existem pessoas que precisam tanto da imposição de mãos como também na questão do óleo, ok? Mas vamos avançar aqui no verso 15. E a oração a Bíblia não diz no verso 15 aqui, e o óleo curará o doente. Diz isso não? A oração da fé curará o doente. Então o que cura, irmãos, é a fé. Amém? O que cura é a fé. Você sabia que a cura pode vir sem oração também? Ixi, e agora? Sem oração. Nós falamos aqui sobre adoração, não é verdade? Estava ali orando, adorando, estava com dor ali, né? Entrou na igreja todo torto, assim, com dor, mas estava ali adorando, louvando, daqui a pouco já estava pulando ali no louvor e sai daqui curado e sarado. Você entende?
Agora, por exemplo, você lembra, eu não me recordo agora qual que é a referência, mas se você lembra daquele episódio em que Pedro e João, eles vão na porta do Templo Formosa e ali tem um mendigo ali, estava pedindo esmola, estava doente, amém? Vocês lembram disso? Um paralítico. A Bíblia não diz que Pedro e João oraram por ele para ele ser curado. A Bíblia diz assim, ó, olhe para nós. Olha aqui, ó. Amém? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Nem oraram. Assim, ó, olha aqui para mim, tá vendo? Olhando aqui para mim, ó, não tenho prata nem ouro, mas não se direcionou a Deus. Mas sabe o que é isso, irmãos? É saber quem é em Deus. É saber quem habita aqui dentro, é saber qual é a vontade de Deus. Eu só posso fazer uma coisa dessa se eu sei que é a vontade de Deus. Pedro sabia, irmãos, que era a vontade de Deus que aquele homem fosse curado. Ele falou assim, olha, eu não tenho prata nem ouro, olha para mim, tá vendo aqui? Não tenho prata nem ouro, levanta-te e anda. Ele não orou, Pai, aleluia. Então, irmãos, existe a cura também, ela pode acontecer com o exercício da autoridade. Simplesmente você não vai nem precisar orar, você vai falar assim, ó, doença, estou falando diretamente contigo agora. Porque a Bíblia fala sobre espírito de enfermidade. É um espírito, amém? Você pode falar assim, ó, doença, espírito de enfermidade, eu te repreendo agora e te ordeno, sai desse corpo agora. Você entende? É autoridade. Então, se você sabe quem é, você pode sim orar a Deus, mas você pode entender que agora, quem é Jesus nessa terra? Jesus veio, como iniciou o ministério, e a continuação do ministério de Jesus é quem agora? É a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. Então, se eu sei que eu sou o corpo de Cristo, agora eu vou estender as mãos, eu vou declarar, exercer de autoridade. Amém? Então, eu já falei, irmãos, sobre a ação correspondente. Não tem como, irmãos. Ai, eu sou curado e sarado. Não tem como. A minha expressão corporal não está condizendo com aquilo que eu estou falando. E aquilo não convence nem a mim mesmo, quanto mais as pessoas e quanto mais Deus. Então, irmãos, eu preciso fazer a minha parte. É claro que existem estágios, existem o tamanho da fé, né, irmãos? Gente que estão mais fortalecidas e tal. Mas o que vai fazer diferença é o que eu posso fazer, tudo que eu posso fazer em direção àquilo que está sendo falado, à vontade de Deus. Amém? Tem pessoas que às vezes tudo que ela pôde fazer, foi o máximo dela, foi agir de uma certa forma. Mas Deus sabe, e se aquilo foi o suficiente. Amém? Agora tem pessoa que faz corpo mole. Já ouviram a expressão corpo mole? Tem gente que declara que é curado e sarado, mas faz corpo mole, ou seja, não age como. Amém? Você entendeu? Então existe uma ação correspondente. O que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue? Ela saiu, irmãos, ela desejou 12 anos. 12 anos desejando a cura. Irmãos, a fé, irmãos, ela não é um desejo. A fé, ela é uma ação. Você precisa agir, irmãos. A fé não fica só... Não, a fé é uma ação. Eu gostaria que chegasse aqui, eu gostaria, de que chegasse aqui um milhão, uma maleta com R$1 milhão aqui para mim. Daí eu fico assim, desse jeito. Vai ficar a vida inteira, se Jesus não voltar, vai morrer de velho, vai para o cemitério e não vai ver aquilo, mesmo que teve a vontade. Agora, eu quero, e eu vou alcançar, e eu vou conseguir, e vai em direção. Amém? Aí você faz a sua parte, Deus faz a dele. Eu estou dando um exemplo do 1 milhão, eu fui bem além, Nossa. Mas é benção. Por que não? Por que não, irmãos? Por que não? Não é vontade de Deus? É vontade de Deus que você seja próspero. O problema, sabe o que é, irmãos? É se o dinheiro possui você. Lembra do que é pobreza e o que é riqueza? É um estado de espírito, e não... O que é material é só uma consequência. Amém? Então, irmãos, se você estiver bem preparado aí, espiritualmente, aquele dinheiro vai ser bênção. Vai ser um canal de Deus na sua vida. Agora, se você não tiver, pode ser uma maldição. E aí é um problema, Olha só que interessante, irmãos. Ação correspondente à autoridade, Lucas, vai lá comigo para Lucas capítulo 10.
Lucas capítulo 10, versículo 19. 10, 19 de Lucas. Lucas 10, 19. Eu vou ler desde o 17, é um contexto. Vocês sabem que eu não resisto a um contexto. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Versículo 18. Mas ele lhes disse, Jesus disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Ai, o meu maior inimigo é o diabo. Não, queridos, você recebeu autoridade para pisar sobre ele. Então o teu maior inimigo é a ignorância. Se você não sabe que você tem essa autoridade, ele vai pisar em cima de você. Entende? Tem gente comendo pão que o diabo amassou, se você for para a palavra e entender que você foi chamado e salvo para realmente comer o pão que amassou o diabo. Amém? Pão da vida. Então, autoridade, irmãos, ele disse assim: ó, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Irmãos, quem tem o nome arrolado nos céus tem autoridade. Quem tem o nome escrito nos céus, irmãos, tem disposição de cura. Nós somos o corpo de Cristo, irmãos, e o corpo de Cristo é curado e sarado. Amém? Nós precisamos avançar nesse sentido. Amém? Outra coisa que é interessante, agora eu encerro, estou encerrando, amém, irmãos? É a fé no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Tem até um hino bem antigo. Há poder, sim, no sangue de Jesus. Irmãos, há um poder no nome de Jesus. Hoje, né, nós temos o presidente, né, da República. Existe uma autoridade sobre esse nome. Amém? Presidente. Ah, quem falou? Presidente. Agora, gente, quem falou que é vontade de Deus que você seja curado e sarado? Jesus. E quem é Jesus? Quem é Jesus? Há poder no nome de Jesus, irmãos. Quem assinou? Quem chancelou essa procuração? Irmãos, por exemplo, aqui, né, alguém aqui, por exemplo, um homem muito, o Silvio Santos vai lá e dá assina uma procuração para um funcionário dele lá resolver, agir e fazer coisas no nome dele. Amém? Esse funcionário vai poder fazer o que ele quiser lá, se ele tiver a assinatura do Silvio Santos. Estou dando um exemplo aqui, né? Irmãos, nós temos aqui, ó, uma procuração assinada por Jesus, declarando, irmãos, assinando e falando assim, ó: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Se você tem ali, irmãos, a autoridade, você precisa agir como tal. Amém? Que maravilha, irmãos, isso. Aleluia. João 14, 13. Vamos lá, nós estamos já indo para o finalzinho. João 14, 13. Olha só, irmãos. Aleluia. João 14, 13 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome. Irmãos, há um poder no nome. Você pode até não ter fé no Joãozinho da esquina, mas você precisa ter fé no nome de Jesus. Então, quando você tiver uma doença, uma enfermidade, uma circunstância se levantar contra você, você pode declarar assim, ó: eu te ordeno, eu declaro, é em nome de Jesus. Amém? E aquilo tem que acontecer, irmãos. A Bíblia diz sobre o nome de Jesus:
todo joelho se dobrará, no céu, na terra, debaixo da terra, há poder. Amém? Toda língua confessará. Oh, aleluia. Então ele diz assim, ó, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Irmãos, quando existe uma cura, o Pai é glorificado. Quando o preso é liberto, aquele que está aprisionado, acorrentado pelo diabo, ele é liberto, no nome de Jesus, é glorificado o nome do Pai. Quando a pessoa está numa situação miserável, e aí Deus resgata ela, e abençoa ela, e ela prospera, o nome de Deus é glorificado. Amém? E ele diz assim, olha, há poder, se pedir em nome de Jesus. Versículo 14, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, olha só, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém, queridos? Existe a vontade de Deus, se nós pedirmos sobre o nome de Jesus. Aleluia, quero que você se coloque de pé.